Liz Evans nunca imaginou que a vida poderia ser tão dura. Deixou sua cidade no interior com uma bagagem de sonhos e esperanças, buscando uma chance de se reerguer em uma cidade grande. A beleza que herdara de sua mãe parecia uma maldição, pois, em vez de abrirem portas, apenas atraía olhares vazios, carentes de verdade. Ela desejava apenas um pouco de paz, um lugar onde pudesse, finalmente, ser quem era e ser amada de verdade. Não se importava com os prazeres passageiros. Tinha o corpo e a alma reservados para um único homem, aquele que fosse capaz de enxergar além da superfície. Em até certo ponto, era uma mulher ingênua, pois acreditava na generosidade e bondade das pessoas. Tinha uma visão positiva do mundo, sempre acreditando que, para aqueles de alma generosa, mal algum sucederia. Foi numa manhã sombria e fria que Liz encontrou o anúncio "Contrata-se faxineiras". O prédio que ela se deparou era um lugar luxuoso e sofisticado. O ambiente era um pouco chamativo, com os estofados das poltronas na cor vermelha, mas Liz pensou que a decoração fizesse parte de alguma agência de publicidade. Com alegria, recebeu a notícia de que seria contratada. Precisava muito daquele emprego, pois sua conta bancária estava quase zerada e o aluguel do pequeno apartamento onde morava estava atrasado. No primeiro dia que trabalhou, achou o ambiente muito estranho, pois a faxina que ela teria que fazer seria em algumas suítes que ficavam além da recepção, suítes estas que ela não havia percebido antes e ninguém lhe falou a respeito quando foi contratada. Ao perceber que o lugar onde ela faria faxina era um bordel de luxo, sentiu uma dor no peito. O contraste entre seus sonhos e a realidade em sua vida parecia cortar sua alma. Sem escolha, começou a trabalhar ali, lavando pisos e arrumando os quartos, evitando tomar conhecimento de tudo o que acontecia ao seu redor. Como ela começava a trabalhar cedinho, só encontrava com as jovens que atendiam aos clientes uma hora antes de finalizar o seu turno. No fundo de seu ser, Liz sabia que aquele não era o lugar onde sua história deveria terminar. Liz tinha em si um desejo puro, um amor que ansiava ser vivido com intensidade e verdade. Seus olhos brilhavam quando sonhava com um futuro melhor. Michelle Simons, uma das mulheres mais experientes do bordel, notou sua ingenuidade e beleza intocada. Sentia-se incomodada pela ingenuidade de Liz, pela pureza que ela transmitia em todos os seus atos. Meus caros, a inveja é um dos piores sentimentos da humanidade. Trata-se de um sentimento tão destrutivo, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Um dia, com um sorriso dissimulado, Michelle deu um passo para arruinar a dignidade de Liz. Essa Liz se diz virgem. Eu não acredito. Certamente está mentindo para se sentir superior a todas nós que trabalhamos aqui. Ela vai ver só. Quando surgir a oportunidade, criarei uma cilada para a desmascarar e certamente ela demonstrará que não é tão pura e ingênua como diz ser.
E esse dia chegou. Michael Ullman era um prestigiado empreendedor da cidade. Apesar de ser dono de uma das maiores fortunas, era um jovem viúvo e muito discreto em sua vida pessoal. Certo dia, ele recebeu a visita de John Clark, outro grande empreendedor interessado em fazer negócios com ele. No almoço promovido para fechar um contrato entre as duas empresas, John bebeu muito e pediu que Michael lhe indicasse um bordel de luxo. Michael, sei que estou extrapolando em fazer este pedido, mas preciso desestressar um pouco. Você pode indicar um lugar onde eu possa relaxar? Michael ficou constrangido pela pergunta, mas não pôde negar esse favor. Levou John ao bordel mais luxuoso da cidade. Naquela tarde, Michelle atendia no lugar da recepcionista, pois a funcionária estava doente. Essa era a grande oportunidade que ela esperava. Para levar o seu plano contra Liz adiante, indicou para John o quarto em que Liz fazia a faxina, dizendo que ela o aguardava. Liz está esperando você no quarto 5, senhor, disse Michelle com um olhar sarcástico. Quando John entrou, Liz estava arrumando a cama. Ao vê-la, ele sorriu dizendo: "Como você é linda, Liz, e está fantasiada de faxineira. Que delícia! Vou querer uma faxina completa." Liz ficou assustada e respondeu: "Não, creio que o senhor entrou no quarto errado. Eu não sou uma... Bem, eu não faço esse tipo de serviço." Ora, não se faça de difícil. John falou com a língua arrastada devido à grande quantidade de bebida alcoólica que havia ingerido. Liz, com as mãos trêmulas, saiu de perto da cama com os olhos marejados. Eu sou faxineira aqui. Não sou uma dessas mulheres. Sou virgem." As palavras saíram apressadas, quase como um grito de socorro. John a observou, sentindo a excitação aumentar diante de sua recusa. "Vem aqui, minha doce pombinha. Vou lhe amar loucamente." Encurralou Liz em um canto do quarto, rasgando a blusa do uniforme dela. Os seus seios ficaram à mostra e John, como um animal, avançou sobre ela, tentando beijá-la à força. Liz lutava contra aquele homem que cheirava bebida forte. Ele estava embriagado e fora de si. Com uma mão, John a segurou fortemente, enquanto que com a outra tentava tirar a sua calcinha. Apavorada, ela gritou: "Não! Socorro! Alguém me ajude, por favor!" Os gritos foram ouvidos na recepção, onde Malcolm estava sentado aguardando John. Ele olhou para Michelle como se esperasse uma explicação sobre o que estava acontecendo. Porém, Michelle riu alto, divertindo-se com os gritos de socorro de Liz. Sem esperar que a recepcionista tomasse alguma atitude para explicar o que estava acontecendo, Malcolm saiu da recepção, entrou no corredor e abriu a porta do quarto onde ele sabia que John estava. Ao entrar, viu Liz chorando, encurralada em um canto, e John a cercando com um olhar transtornado de desejo. "John, pare, por favor! Você não está vendo que essa mulher não é uma profissional do sexo?" "Não me importa quem ela seja. Eu a quero. Foi ela quem a recepcionista me indicou." Liz, com os olhos suplicantes, falou para Malcolm: "Senhor, houve algum engano. Eu sou a faxineira e sou virgem." Malcolm o segurou. John estava
tão embriagado que não teve forças para resistir aos braços fortes de Malcolm. Senhorita, desculpe o meu amigo. Ele está muito embriagado. Após falar, retirou-se do quarto, levando John embora. Liz sentiu seu coração bater rápido, sua respiração acelerada. Ela mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Aquele ato de John não saiu de sua mente. Liz não conseguiu mais se concentrar no trabalho. Sua mente se perdeu em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Ela sentiu uma dor profunda por estar ali, naquele lugar tão distante do que sonhara para a sua vida. Horas depois, no fim do seu turno, Liz saiu do bordel, seus passos pesados, e então encontrou Malcolm. Ele estava lá esperando com os olhos preocupados com ela. Ele a olhou e sorriu com uma sinceridade que ela não esperava. Liz, eu peço desculpas pelo meu amigo. Não sei o que aconteceu. Creio que eu tenha sido responsável por tudo, pois fui eu quem trouxe John até aqui. Tudo bem, senhor. Eu lhe agradeço por ter me ajudado. Ela falou com a voz ríspida. Esse lugar não serve para eu trabalhar, mas não consegui outro. De qualquer forma, fico muito agradecida por ter me ajudado. Acabou de falar e saiu caminhando. Malcolm ficou olhando ela se afastar, sentindo um grande interesse surgir por Liz dentro do seu coração. Consigo pensou, ela é uma mulher linda. Com uma grande tristeza, Liz concluiu que Michelle teve a intenção de humilhá-la com a situação desconfortável que criou. Porém, ela continuou no trabalho com a intenção de arrumar outro melhor. Uma semana depois, na saída do trabalho, Liz viu novamente Malcolm, que a aguardava ao lado de seu carro. Ao perceber que ela o viu, ele se aproximou. Liz, eu gostaria de falar com você. Desde aquele dia não consigo tirar você de meus pensamentos. Será que você aceitaria sair para jantar comigo? Liz hesitou. Sua mente a tomava por completo. Era perigoso, ela sabia disso. Ele era um homem rico e poderoso, e ela era nada mais do que uma faxineira em um bordel. Mas, ao olhar para ele, viu um homem sincero. Eu não posso, Malcolm. Eu não sou uma dessas mulheres. Não sou quem você pensa que sou. Malcolm a olhou profundamente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Eu sei disso. E é exatamente isso que me atrai. Eu quero te conhecer, Liz. Eu posso fazer você ver que há mais na vida do que você pensa. Após uma longa pausa, ela finalmente cedeu. Está bem, um jantar. Só um jantar, Malcolm. Não espere nada mais. O jantar foi apenas o começo. Cada encontro, cada palavra trocada, parecia destruir as barreiras que Liz colocou ao redor de seu coração. Malcolm a tratava com gentileza inesperada, ouvindo-a, compreendendo-a. Ele via além da mulher que ela era, via a mulher com sonhos e esperanças de uma vida diferente. Os dias se passaram e Liz começou a perceber que, em Malcolm, ela podia confiar.
Ele não a via como um objeto, não a desejava apenas por seu corpo. Ele queria saber quem ela realmente era. Certa noite, em um restaurante, Malcolm estava jantando com Liz quando John se aproximou da mesa dele e disse: "Você é muito esperto, Malcolm. Conseguiu sair com a virgem do bordel", falou rindo descaradamente. Liz ficou envergonhada, pois todos olharam curiosos para ela. Malcolm imediatamente respondeu: "Você não tem o direito de afrontar uma pessoa que está em minha companhia, John. Quero que se retrate agora mesmo com Liz, ou então eu anularei todos os acordos comerciais que fiz com sua empresa." John, surpreso pela fala de Malcolm, retratou-se imediatamente. "Desculpe-me pela brincadeira de mau gosto, Liz. Eu não tive a intenção de ofendê-la." Malcolm pagou a conta e se retirou do restaurante imediatamente com Liz. Estava furioso. "Eu não admito que a tratem com tanta falta de respeito." Nesse momento, Liz começou a chorar e disse: "Eu acho melhor você nunca mais me procurar, Malcolm." Malcolm ficou inconsolável. "Não, Liz, nunca mais permitirei que alguém a trate desse jeito." E continuando disse: "Liz, como você sabe, sou viúvo e me sinto muito só. Você tem sido uma grande alegria em minha vida. Eu gostaria de ser mais do que uma pessoa que a leva para passear. Gostaria de ter um relacionamento mais íntimo. Quero que você confie em mim e talvez um dia venha me amar." Liz se encolheu, pois acreditava que um homem na posição de Malcolm não iria pensar em ter algo mais sério com ela. Meus queridos, Liz sabia que a diferença social entre os dois era muito grande. O incidente no restaurante era a prova disso. Ela aceitava sair com Malcolm por estar apaixonada, mas nunca revelou seu verdadeiro sentimento. Depois de alguns minutos, ela respondeu: "Malcolm, eu sou uma faxineira de um bordel. O que você espera de mim? Que eu seja como as mulheres que trabalham lá? Que eu possa lhe dar alguns minutos de prazer?" Malcolm ficou sério e a respondeu imediatamente: "Eu nunca a tratei como uma profissional do sexo. Eu não sou um homem que vive atrás de momentos de amor. Eu a quero de verdade. Quero que você me dê a oportunidade de demonstrar o meu amor por você. Por favor." Liz sorriu e disse: "Está bem, Malcolm." Ele a beijou com carinho. Malcolm se mostrava um homem carinhoso e paciente, pois nunca exigiu que ela se entregasse em seus braços e esperava que ela tomasse a iniciativa. Certa noite, ela marcou o encontro em seu apartamento, pois queria preparar um jantar para ele. A noite foi muito agradável. Quando os dois estavam na sala trocando beijos audaciosos, Malcolm percebeu que estava perdendo o controle e disse: "Vou partir antes que faça algo irreparável." Liz sorriu, mostrando todo o amor que sentia. "Querido, você já me deu prova o suficiente de que é um homem especial. Sei que se eu
pedisse para que você se afastasse de mim, você o faria. Que se dissesse para que não me tocasse, obedeceria sem vacilar. Sei que minha honra está completamente resguardada contigo. Beijou-o, mostrando com aquele gesto todo o seu ardor. Mas, meu amor, ela continuou, eu o quero com todo o meu coração, com cada uma das fibras do meu ser. Sou toda sua e sempre o serei. Por favor, não vá embora esta noite, Malcolm. Fique comigo. Malcolm não pôde negar o desejo que crescia a cada dia em seu peito. E olhando-a nos olhos, perguntou, Liz, você quer se casar comigo? Oh, sim! Exclamou Liz com um sorriso luminoso. Oh, Malcolm, eu quero me casar contigo. Malcolm a beijou. Simplesmente não podia esperar nem um segundo mais. Precisava dela com uma urgência alucinante. Ele a abraçou com força, deleitando-se no prazer que sentia. Liz o beijou com o mesmo ardor. Nenhuma dúvida reinava na sua paixão. Malcolm a amava. Desejava-a. Era dele, assim como ele era dela. Seriam marido e mulher. Já não havia necessidade de continuar esperando para se entregar. Liz deslizou as mãos por debaixo da camisa até tocar por fim sua pele nua, que encontrou firme e quente. Malcolm se inclinou e colocou ligeiramente o joelho entre as suas pernas enquanto deslizava as mãos por suas costas. Com um gemido rouco, inclinou-se contra ele e deixou que a mão dele deslizasse audaciosamente. Sentia a pressão de sua excitação contra ela, despertando sensações novas e intensas em seu corpo já impaciente. Malcolm sussurrava palavras loucas em seu ouvido, enquanto Liz se entregava cada vez mais às carícias que faziam a sua pele se arrepiar de prazer. Há quanto tempo, ele murmurou de encontro aos lábios dela. Venho desejando possuí-la. Mas, tomado por uma pequena lucidez, disse, ainda está em tempo de mudar de ideia, sussurrou, embora soubesse que para ele o limite já havia sido ultrapassado. Ela tremeu de desejo. Não, Malcolm, eu desejo você. Quero que faça amor comigo, que me faça a sua. As mãos fortes, mãos de um homem viril, estavam trêmulas quando ele soltou o fecho do vestido dela. Os olhos dele se moveram lentamente pelo corpo nu de Liz, que se oferecia à sua observação apaixonada. Ela era ainda mais linda do que a imagem que ele imaginara. Uma voz rouca, sensual, ele murmurou, ah, meu amor, você é adorável. Sim, adorável de verdade. As mãos dele acariciaram suavemente os seus seios, enquanto que os olhos de Liz brilhavam como chamas devido à lascívia que queimava em seu ventre. Gemidos de prazer encheram o ar noturno e os beijos eram quase brutais. Esse aspecto selvagem de Malcolm deixava Liz extasiada. Como um homem tão gentil e amável se tornava um animal daquela forma? Ela não sabia dizer, porém queria ser totalmente devorada por ele.
Liz estava consciente do poder que exercia sobre o homem que tanto a excitava e dessa forma começou a acariciar o peito nu de Malcolm, provocando tremores que percorriam aquele corpo viril. Ela passou a explorar cada canto do corpo dele, deixando-o mais atordoado. Sem conseguir se controlar mais, Malcolm partiu para os finalmente. Por um breve momento, ela sentiu um desconforto, mas conforme o ritmo entre os dois corpos ia se intensificando, ela revirou os olhos de prazer e por fim pensou: então é isso que se sente? Muito bom, certamente vou querer mais. O dia do casamento chegou e, finalmente no altar, Liz disse sim. Ela havia encontrado o amor que sempre sonhou. Malcolm, o homem que sempre a tratou com respeito e amor. E assim, mais uma vez o amor nos surpreendeu, pois uma virgem que precisou trabalhar em um bordel foi capaz de conquistar o coração de Malcolm, o milionário da cidade.